capítulo 11, aqui de Números, nós temos, como nós lemos, as murmurações dos israelitas. Nós temos no versículo 11 até o 15, Moisés achando pesado o seu cargo e falando com Deus a esse respeito. E também temos no versículo 16 em diante, Deus designando 70 anciões para ajudar Moisés. E é sobre isso que nós queremos falar nesta noite. É interessante aqui no versículo 7, quando Deus fala para Moisés, é só para trazer, nós gravarmos na nossa memória. Por isso disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Aleluia. Muitas vezes nós pensamos que Deus não está atento às nossas orações e às nossas necessidades, mas Deus está atento às nossas orações e às nossas necessidades. E muitas vezes, quando nós não sabemos orar da forma correta, da forma conveniente, como deveria ser, mas diz a palavra que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o nosso papai, que conhece perfeitamente a intenção da nossa alma, do nosso coração, muitas vezes as nossas palavras sejam desconexas, não queiram dizer nada do que na verdade sentimos, pensamos ou precisamos, mas Deus conhece a intenção verdadeira do nosso coração, dos nossos pensamentos. Então Ele não responde, porque nós temos o Espírito Santo intercedendo por cada um de nós. Glória a Deus. Seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Seria, irmãos? Será que Deus não age mais? Deus não fala mais com o seu povo? Deus não usa mais homens e mulheres para trazerem mensagens para o seu povo? Estaria isso acontecendo? Não queriam mais homens na terra que verdadeiramente têm um compromisso com Deus, compromisso verdadeiro, compromisso sincero, que realmente estão pautados na palavra, que zelam para a palavra, para a veracidade da palavra, e buscam intimidade com Deus, para serem na terra instrumento do céu, para trazer para o povo nos dias atuais mensagens que verdadeiramente alcancem o coração do homem e haja transformação nas nossas vidas. Aleluia. Se nós pensamos que não tem, vamos então nos colocar na brecha. Vamos nos colocar na brecha. Se o nosso pensamento for esse, não, que é isso, que está ganhando mais, a pessoa está interessada em si mesmo, no seu negócio, em ganhar dinheiro, outra coisa, e nós então pensamos, não tem mais ninguém, então quem será eu, quem será você? Quem sejamos nós, como igreja, referencial nesses dias, para falarmos das glórias de Deus, da grandeza de Deus, da veracidade da palavra de Deus, não como o mundo quer ouvir, mas como Deus quer que nós falemos. Porque o mundo cada dia mais se distancia de Deus, e quanto mais o mundo se distancia de Deus, mais interesse, menos interesse ele tem em conhecer a verdade do céu. Mas quanto mais nós, como igreja, nos aproximamos de Deus, mais graça nós temos, mais anelo existe em nosso ser, para termos conhecimento do que Deus quer para nós e para o seu povo. Aleluia. Vamos ver aqui, no versículo 16 em diante,
Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os darás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu o não leves. Então Deus pede para Moisés escolher 70 homens responsáveis, que estejam na liderança do seu povo, homens com capacidade de liderança, de conselho. Deus quer que escolha esses homens para que eles estejam juntamente com Moisés no encargo de conduzir este povo à terra prometida, aliviando assim o peso que sobre Moisés. E diz a palavra de Deus que eu vou tirar do seu espírito e vou depositar nesses homens. Veja, irmãos, hoje muitas pessoas têm um pensamento. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, que é usada por Deus, ela pode transferir o que ela tem para mim. Antônio, penso que cabe a cada um de nós a responsabilidade de buscarmos de Deus a graça e o dom que nós precisamos, porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos buscar os melhores dons, e Paulo enfatiza que nós priorizemos o dom profético, para que possamos trazer para a igreja conselho da parte de Deus, tudo baseado na palavra, que nós possamos trazer consolo para a igreja, num tempo de luta, de dificuldade. A igreja muitas vezes está pesarosa, descontente, olhando para o mundo e ficando frustrada com as coisas que vê e que acontece, mas quando tem um dom de profecia, quando Deus usa o seu servo, que traz uma palavra enfática, uma palavra de poder, de graça, de conhecimento, a igreja ouve a palavra, recebe a palavra e se anima e se fortalece, porque ela vê que Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Por isso a necessidade disso. Seguindo o contexto, versículo 24. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, aqui o Espírito Santo, sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Quando Deus tirou da porção do Espírito que estava sobre Moisés e distribuiu entre aqueles 70 homens, diz a palavra que eles profetizaram naquele momento, indicando que tinham recebido o Espírito Santo. Só que naquele tempo o Espírito Santo era dado por medida, para que os homens pudessem trabalhar com Deus e para Deus. E para que isso fosse possível, eles precisavam ter uma medida do Espírito Santo. Mas era passageiro, acabou, o trabalho acabou. Diz aqui que eles profetizaram depois nunca mais. Mas acontece um fato aqui. Porém, no arraial ficaram 2 homens. Então só 68 lá receberam, né? 2 homens lá no arraial.
Ficaram dois homens, 26, né? Porém no arraial ficaram dois homens, o nome de um era Eldade, o nome do outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda. Observem, Deus te chamou, Deus te comissionou, você vai receber o que é dele, você vai receber do que é do céu, porque você foi chamado, porque você foi escolhido, você foi selecionado, então Deus vai te dar. Aleluia. E profetizava no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe esse homem de estar profetizando. Olha a palavra de Moisés. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Amém? É essa palavra que me toca, irmãos. É esse versículo que me toca. Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta. Aleluia. Que todos nós, meus irmãos, que nos chamamos povo de Deus, filho de Deus, que recebemos a graça do céu, irmãos, que fomos batizados com o Espírito Santo. Quando eu falo batizado, não quer dizer que o irmão, independente do irmão falar língua ou não falar, irmãos. Eu creio que você tem o batismo do Espírito Santo. Quando você aceitou o Senhor Jesus Cristo, você recebeu o Espírito Santo. Ele está sobre você. Agora nós precisamos nos interessar, ter mais daquilo que é de Deus para a nossa vida. Nós nos acomodamos no fato de sermos cristãos e no fato de termos os nossos nomes escritos no livro da vida. Nós nos acomodamos e paramos por aí. Nós não fomos chamados, irmãos, só para isso, para estar na igreja, só para ter o nosso nome escrito no livro da vida. Isso tem sua importância, sim, mas Deus quer que nós tenhamos mais interesse por aquilo que diz respeito a Ele, à sua igreja, ao seu povo. Deus quer que nós nos despertemos para uma realidade maior, irmãos. O mundo está sucumbindo em pecado, as trevas dominam o mundo, e se nós como igreja não despertarmos, nós corremos o risco, irmãos, de ficarmos para trás. Muitos vão estar ficando para trás porque estão dormindo, não se dão conta que os dias estão passando e os dias são de trevas. Diz a palavra: o mundo jaz no maligno, ai da terra, porque o diabo desceu e tem muita raiva. Ele tem ódio da igreja, ele tem ódio de você, ele quer te destruir. Não está satisfeito porque você o abandonou, não o segue mais. Mas Deus cuida de você. Deus cuida da sua casa. O que Deus espera de nós é responsabilidade. Que nós nos levantemos como verdadeiros cristãos nesse tempo presente. Que o mundo possa ver que nós verdadeiramente temos um selo. Aleluia. Nós temos um selo. Nós temos
elas precisam ver em nós que é o brilho de Cristo, é o brilho de Jesus. Nós estamos nos moldando à forma do mundo. Quando Paulo nos diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes, eu pensando, a gente começa a se moldar ao mundo. Nós temos medo de ficar para trás e sermos taxados de quadrado, de fanáticos, e vamos nos moldando, aceitando que eles estão nos impondo. Nós aceitamos a imposição do mundo sobre nós, mas nós somos igreja, nós somos a noiva de Cristo, ela é imaculada, incontaminada. Eu não posso ter o direito de contaminar a noiva de Cristo. Não posso. Não posso. Você não pode. Nós não podemos permitir que a nossa vida, que o nosso viver, traga para a igreja, para a noiva do Cordeiro, aleluia, manchas. Não podemos permitir. Não podemos permitir. Por isso a necessidade de profetas na igreja. Aleluia. Homens que verdadeiramente têm um compromisso com Deus. Rachou de quebra, rabanárias. Compromisso com a sua palavra. Que queiram estar na brecha, tapando a brecha. Aleluia. Orando, clamando a Deus, buscando ao Senhor. Eu sei que muitos irmãos aqui o fazem. Eu sei disso. Muitos que estão aqui o fazem. Mas nós, como igreja, precisamos, irmãos, de uma entrega maior. Nós estamos este mês, pastor Flávio, nós achamos por bem, conversando juntos, os pastores, dar uma para a igreja alguns dias, não é? Para que os irmãos possam viajar, ver suas famílias, seu brinquedo. Então, nós estamos tendo culto só aos domingos, terça e não estamos tendo. Mas no ano passado, quando tínhamos, irmãos, a frequência era mínima, tanto na terça quanto no culto de quinta-feira. Parece que só nós, só a família, um grupo de família, é que precisa orar, que precisa buscar a Deus, que tem problema, que precisa estar aqui. Os demais estão bem, estão confortáveis, a vida está boa, a casa está bem, tudo está bem. E nós, como irmãos em Cristo, nós nos conhecemos e sabemos que nem tudo está bem. E que precisamos despertar para uma verdade maior. Não podemos nos permitir sermos enganados, irmãos. Enganados. Está tudo bem, não está tudo bem. Não está tudo bem. O diabo está trabalhando mais do que nunca, irmãos. E nós precisamos acordar, tomar alento. De lá em Tiago, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas chegai para Deus e ele se chegará a vós. Resista às tentações, às provocações do inimigo. Resista. Diga não. Diga não. Diga se eu tenho compromisso com o céu. Rejeite as ofertas que o mundo te faz, os pecados que te cercam, o desejo pecaminoso. Resista. Resista em nome de Jesus. Não extinga o Espírito Santo que está em você. Não despeça o Espírito Santo que habita em você, porque ele tem ciúmes. Ele tem ciúmes, não entristeça. Vamos servir a Deus. Vamos servir a Deus. Irmãos, eu me convoco e convoco os irmãos para juntos nós buscarmos os dons. Paulo fala: busque o dom de profecia. Provérbios fala
não havendo profecia, o povo se corrompe. Vejam, não havendo profecia, o povo se corrompe. Não é aquela profecia, irmãos, que muitas vezes a pessoa vai na igreja buscar a revelação. Olha, eu vejo que você vai assim, mostra o seu carro, uma casa, outra coisa mais. Não é essa profecia, é a profecia que está inserida na palavra de Deus. É aquela profecia que muda o homem de dentro para fora, que gera transformação no caráter do homem, no caráter cristão do homem, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder, ela penetra lá no fundo do nosso ser. Ela é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, que é apta para discernir os nossos pensamentos e intenções do nosso coração. É a palavra de Deus. É essa profecia, é essa mensagem profética que nós precisamos como igreja. Para nos levantarmos na unção do Espírito Santo e verdadeiramente impactarmos o mundo no qual nós vivemos. Amém, amados? E que Deus é tão poderoso conosco, com esta igreja, porque Deus ama esta igreja. Aleluia. Ele me chegou aqui falando assim: eu sinto Deus aqui. E ela não mentiu. Não foi minha emoção.